Olá, Farmas! Tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa questão da semana. Para essa semana, eu selecionei uma questão de sistemas de distribuição de medicamentos, um assunto super recorrente em provas, que é cobrado em concursos de diversas áreas, tá? Então, prefeituras, secretarias de saúde, os concursos da EBSER, Forças Armadas e por aí vai. Um assunto super frequente em provas de concurso, ok? Então, vamos lá para a nossa questão. Eu postei essa questão no nosso grupo do Facebook há alguns dias atrás. É uma questão bem recente, agora de 2018, que foi aplicada em um concurso para a Prefeitura de João Pessoa e teve como banca a AOCP. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer a leitura desta questão, depois a gente vai fazer uma grande revisão dos sistemas de distribuição de medicamentos e por fim a gente volta na questão para elencar a alternativa correta. Tudo bem? Então a questão fala o seguinte, quanto maior for a eficiência e a eficácia do sistema de distribuição de medicamentos, maior o sucesso das terapêuticas e profilaxias instauradas aos pacientes hospitalizados. Assinale a alternativa correta sobre as vantagens do sistema de distribuição de medicamentos por dose unitária. Então, galera, antes de mais nada, a gente precisa lembrar quais são os sistemas de distribuição de medicamentos e quais são as vantagens e as desvantagens de cada um deles. Por quê? Porque é justamente isso que as provas cobram em concursos, ok? Essa questão em específico está pedindo vantagens deste tipo de sistema, do sistema de dose unitária, tá? Mas nós vamos fazer uma revisão de todos os sistemas e de todas as vantagens e desvantagens de cada um deles. Bora lá então? Olha só, nós temos 4 tipos de sistemas de distribuição, tá? Nós temos o sistema coletivo, que é o mais antigo, o mais arcaico e, portanto, é o sistema que apresenta mais desvantagens. Nós temos o sistema individualizado, que foi aqui o segundo na linha do tempo a ser criado. Temos o sistema misto, que é uma mistura, né? Uma junção de 2 tipos de sistema. E temos o sistema de dose unitária, que é o assunto aqui da questão e é o último sistema que foi criado. Portanto, é o sistema que apresenta mais vantagens. Tudo bem? Então, vamos estudar cada um desses sistemas. O primeiro sistema que a gente vai estudar é o sistema coletivo. Como eu disse para vocês, o sistema coletivo ele é o mais antigo. E neste sistema, os medicamentos eles são separados, são distribuídos por unidade de internação. Então, o medicamento ele não é distribuído, separado por paciente, e sim por unidade, tá? Então, por enfermaria, por UTI, por pediatria e por aí vai. Como é que funciona aqui este sistema? O médico prescreve, a enfermagem totaliza ali as prescrições, então ela vê quanto que ela vai precisar de cada medicamento e a enfermagem faz um pedido para a farmácia. O que a farmácia atende é este pedido, tá? Então é um pedido da enfermagem por unidade assistencial. E aí a farmácia faz nada mais do que atender a esse pedido, tá? Então a farmácia ela é só uma repassadora de medicamentos. A farmácia atende a esse pedido e cabe à enfermagem fazer toda a gestão desse medicamento. Então, a enfermagem tem que estocar o medicamento, fazer a separação, fazer a preparação e administrar o medicamento, ok? Daqui, gente, sabendo como funciona o sistema coletivo, a gente já consegue inferir que um dos grandes problemas que a gente vai enfrentar é justamente a formação de estoques periféricos. Por quê? A enfermagem ela faz um pedido ali para sua unidade, então um pedido para a enfermaria. Pensa na quantidade de medicamentos que a gente vai ter ao longo das diversas unidades de internação deste hospital, tá? E aí, estes estoques periféricos ao longo do hospital vão trazer consequências muito negativas. Quais são as principais consequências negativas que nós vamos ter? Primeira consequência
é o alto custo institucional. Por quê, gente? Porque nas unidades a gente não consegue garantir que o medicamento seja armazenado de forma adequada, a gente não consegue garantir que seja verificada a validade desses medicamentos, tá? Então a gente tem um alto índice de perda de medicamento nas unidades, quer seja por um armazenamento inadequado, quer seja por caducidade, por desvios, tá? Quanto mais espalhado for o nosso estoque, mais fácil é de acontecerem os desvios, ok? E como segunda consequência muito negativa, nós temos uma alta incidência dos erros de medicação. Por quê, gente? Justamente porque a gente tem medicamentos super disponíveis ali nas unidades. Então, pensem, a gente tem aquele monte de medicamento, os medicamentos não estão separados, não estão organizados. Então, a chance de acontecerem erros no momento da administração são muito grandes, tá? Erros como, por exemplo, troca de medicamento, então, administrar o medicamento de um paciente em outro paciente, administração de doses incorretas, omissão de doses e por aí vai, ok? Então, sempre que a gente pensa em estoque periférico, a gente tem que pensar em um alto custo para o hospital e a gente tem que pensar em uma alta incidência de erros de medicação. E aqui, na verdade, a gente já tem duas grandes desvantagens do sistema de distribuição de medicamentos coletivo, ok? Temos outras desvantagens? Sim, como eu falei para vocês, o sistema de distribuição de medicamentos coletivo é o sistema em que a gente tem mais desvantagens, tá? Então, trouxe uma tabelinha aqui para vocês para a gente comparar as desvantagens e as vantagens. Coloquei aqui novamente o que nós já conversamos, tá? Para que vocês tenham esse material completinho. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar este PDF para vocês. Caso vocês achem interessante, é só pedir aí nos comentários, ok? Então, como desvantagens, né? Fazendo uma revisão, a gente tem o aumento dos estoques das unidades assistenciais. Com isso, a gente vai ter uma maior incidência de erro. Com isso, a gente também vai ter um maior custo para o hospital, justamente em função da perda de medicamentos, quer seja por validade, por acondicionamento inadequado, por contaminação, tá? Além dessas desvantagens que a gente já trabalhou, nós temos outras. Quais são elas? A gente tem um consumo excessivo do tempo da enfermagem em atividades relacionadas a medicamentos, tá? Então, a enfermagem ela tem que receber, ela tem que estocar, ela tem que separar, preparar, administrar. Então, a enfermagem fica pouco disponível para outras atividades assistenciais, ok? Além disso, temos como desvantagem uma impossibilidade de faturamento real dos gastos por paciente, né? Lembrem-se que a farmácia ela atende um pedido da enfermagem. A gente não consegue saber o que cada paciente está utilizando, tá? E por fim, como desvantagem, a gente tem a falta da revisão da prescrição pelo farmacêutico. Por quê, gente? O que a farmácia recebe não é a prescrição, é um pedido da enfermagem, tá? Então, esse é o sistema em que a gente tem a menor participação do farmacêutico na equipe, tá? O farmacêutico, ele praticamente não participa da equipe multiprofissional, ok? Temos algumas vantagens? Até temos, poucas e relativas, mas nós temos, tá? Então, a gente tem uma redução do número de solicitações e de devoluções de medicamentos na farmácia, tá? Então, a gente tem pouquíssimas atividades sendo realizadas na farmácia, já que a farmácia é um mero repassador de medicamentos. Com isso, a gente vai ter uma necessidade menor do número de funcionários, tá? Já que a gente tem poucas atividades. Além disso, há uma ausência de investimento inicial, então a gente não tem um investimento para esse sistema, porque ele não requer nenhum tipo de material, de equipamento específico. E como última vantagem, a gente tem uma certa facilidade de acesso aos medicamentos para uso imediato nas unidades, já que esses medicamentos estão disponíveis lá nas unidades assistenciais. Tudo bem? Tudo isso para sistema coletivo. Agora, vamos dar uma olhada no sistema individualizado. Aqui já melhora, tá, gente? Neste sistema, os medicamentos eles são enviados por paciente e não mais por unidade.
e geralmente eles são enviados aí para um período de 24 horas. Então, como é que funciona? O médico prescreve, uma cópia da prescrição é enviada para a farmácia analisa, quantifica, separa, acondiciona estes medicamentos. O farmacêutico já consegue fazer uma conferência da prescrição e também ele pode fazer a conferência da separação dos itens. E a farmácia distribui estes medicamentos separados por paciente para a enfermagem, tá? Então, aqui a gente tem alguns modelinhos de como esses medicamentos podem ser acondicionados. Olha, percebam que a gente tem aqui a identificação do paciente, né? E aqui os medicamentos que serão utilizados por 24 horas. Um outro modelinho ainda melhor, olha, a gente tem os medicamentos para 24 horas, mas eles estão separados por horário, também para um único paciente, ok? E aí a enfermagem recebe esse medicamento, prepara e administra, tudo bem? Então, esse é um sistema um pouco mais equilibrado quando a gente pensa em vantagens e em desvantagens, tá? Então, vamos dar uma olhada primeiro nas vantagens, depois a gente vê as desvantagens e a gente vai compará-las com as vantagens e desvantagens do sistema coletivo, ok? Então, primeira vantagem, aqui a gente já tem uma possibilidade de revisão das prescrições pelo farmacêutico, tá? Já que o que a farmácia recebe é a prescrição. Nós temos uma maior atuação do profissional farmacêutico na equipe de saúde quando a gente compara lá com o coletivo. Temos uma redução dos estoques nas unidades assistenciais, já que a gente faz o envio do medicamento por paciente para um período determinado, tá? Geralmente de 24 horas. Já existe uma certa possibilidade de devolução à farmácia daquilo que não foi utilizado. Então, o medicamento foi suspenso, o paciente foi de alta, o paciente foi a óbito. Já é possível que a enfermagem faça a devolução à farmácia, porque ela sabe qual medicamento é correspondente a qual paciente. Também temos uma redução do gasto, do tempo gasto, né, pela enfermagem com o medicamento, tá? Percebam que aqui a enfermagem, ela já recebe o medicamento separado por paciente, então cabe apenas que ela faça a conferência, prepare e faça a administração. E, por fim, a gente tem um faturamento um pouco mais apurado dos gastos, já que a gente faz o envio por paciente. Temos desvantagens? Temos. Quais são elas? A gente vai ter um aumento das atividades da farmácia, né? E, por isso, a gente vai ter um aumento das necessidades de recursos humanos e também da infraestrutura da farmácia. Então, a gente vai ter um certo investimento inicial aqui, com computadores, com máquina de código de barras, com seladoras e por aí vai, tá? Além disso, a farmácia ela vai ter que funcionar por 24 horas neste sistema, ok? Além disso, a gente tem como desvantagem que a enfermagem, embora ela gaste menos tempo com medicamentos, ela ainda gasta um certo tempo na realização de preparação dos medicamentos. Então, ela vai ter que selecionar as doses do medicamento e isso pode levar a erros de cálculos de dose. Então, gente, a farmácia, ela envia ali a ampola de furosemida, por exemplo. É a enfermagem que vai ter que realizar o cálculo da dose e ver o quanto daquela ampola ela vai ter que administrar, ok? Então, ela ainda gasta um certo tempo com a preparação do medicamento, tá? Por isso, em função dela ter que realizar a preparação e, portanto, uma série de cálculos de dose, o potencial de erros com medicação ainda é alto. É muito menor do que o sistema de distribuição coletivo, tá? Quando a gente compara o individualizado com o coletivo, o potencial de erros do individualizado é muito menor, tá? Mas ainda a gente tem um certo potencial de erros, porque a enfermagem ainda faz aqui o cálculo de dosagens e faz a preparação, portanto, do medicamento. Tudo bem? Tudo isso para sistema individualizado. Agora, a gente vai dar uma olhadinha no último sistema, que é o sistema de dose unitária, que é o assunto da nossa questão, tá? Então, esse sistema, gente, ele melhora ainda mais. Por quê? O medicamento, além dele ser enviado por paciente, ele ainda é enviado na sua forma e dose
pronta para ser administrada, tá? Então, cabe à enfermagem aqui unicamente realizar a administração. É a farmácia que vai ser responsável por toda a preparação do medicamento, tá? Então, a farmácia vai reconstituir, vai diluir, vai mandar isso pronto para a enfermagem apenas administrar, ok? Como é que funciona esse sistema, então? O médico prescreve, essa prescrição é encaminhada para a farmácia faz toda uma triagem ali de horários, de quantidades, de doses. O farmacêutico analisa a prescrição e elabora o perfil farmacoterapêutico. Então, este é o sistema em que a gente tem a maior participação do farmacêutico. O auxiliar de farmácia prepara a dose unitária efetivamente. O farmacêutico faz a conferência e o medicamento é encaminhado à enfermagem. Cabe, então, à enfermagem unicamente conferir e administrar o medicamento, tá? Então, aqui um exemplo, olha, perceba que a gente tem horários em que o medicamento já é enviado, olha, na seringa. Então, ele está pronto para ser administrado. Tudo bem? E aí, como principal vantagem desse sistema, a gente tem a redução dos erros de medicação. Então, o sistema de dose unitária, gente, é o sistema em que a gente tem a menor incidência de erros de medicação. Por quê? Justamente porque a dose já é distribuída pronta para ser administrada, tá? Então, não requer da enfermagem nenhuma manipulação, nenhum cálculo, ok? Além disso, a gente tem uma redução super importante de estoques periféricos nas unidades. Então, nas unidades, a gente só vai ter os medicamentos já prontos para serem administrados e, claro, né, medicamentos para emergência, algumas soluções antissépticas. E, além disso, a gente tem uma dupla conferência. Então, a gente tem a conferência da farmácia, por meio do registro farmacoterapêutico realizado pelo farmacêutico, e a conferência da enfermagem, por meio do registro de administração, ok? Então, o sistema de dose unitária é o sistema em que a gente tem muito mais vantagens do que desvantagens, tá? Então, como eu disse para vocês, a gente tem uma redução da incidência de erros. Além disso, a gente também tem uma redução do tempo da enfermagem com atividades relacionadas a medicamentos, né? Percebam que aqui a enfermagem apenas confere e administra, muito diferentes dos demais sistemas que a gente viu. Também temos uma diminuição de estoque nas unidades e, portanto, a gente tem uma redução de perda. Portanto, a gente acaba tendo uma redução de custo para o hospital com este sistema. Também temos um certo auxílio no controle de infecções hospitalares, já que o preparo é realizado em condições de higiene mais adequadas, né? Então, é muito mais adequado a gente fazer essa preparação lá numa central de estéreis do que no posto de enfermagem, tá? O faturamento é mais exato por paciente, existe aí uma maior segurança para o médico em relação ao cumprimento das suas prescrições. É o sistema em que a gente tem a maior participação do farmacêutico, então, neste sistema, de fato, a gente tem uma participação efetiva desse profissional. Ou seja, né, gente, resumindo, é o sistema em que a gente tem uma melhoria da qualidade da assistência prestada ao nosso paciente, ok? Temos desvantagens? Temos. Qual que é a principal desvantagem do sistema de dose de distribuição por dose unitária? Nós temos um alto investimento inicial. Por quê, gente? Porque é necessário a implantação de uma central de preparações de estéreis. Então, vai ser necessária a aquisição de materiais, aquisição de equipamentos especializados, tá? Agora, esse alto investimento, ele é só inicial. Esse alto custo aí para implementar, ele é só inicial. Por quê? Ao longo do tempo que a gente tem uma redução de custo, tá? Justamente porque a gente tem uma redução de estoque periférico, então a gente tem uma redução de perda, ok? Mas essa necessidade de investimento inicial, muitas vezes é o fator limitante para que os hospitais implementem o sistema de distribuição por dose unitária, ok?
Outras desvantagens também temos o aumento das necessidades dos recursos humanos, claro, né, gente? Porque aqui a gente tem muito mais atividades sendo realizadas pela farmácia, então a gente precisa de muito mais recursos humanos, precisamos de mais infraestrutura. E, por fim, uma última desvantagem é uma certa resistência da equipe de enfermagem a este tipo de sistema, porque aqui a preparação é realizada pela farmácia, ok? Mas essa resistência ela é contornada aí ao longo do tempo. Tudo bem? Dito tudo isso, agora sim a gente consegue resolver a questão. Então, percebam que a questão está pedindo uma vantagem do sistema de distribuição de medicamentos por dose unitária, que foi aí o último sistema que a gente trabalhou, ok? Então, vamos analisar cada uma das alternativas, procurando aquela que corresponda a uma vantagem desse sistema. Alternativa A, redução das necessidades de recursos humanos e infraestrutura da farmácia hospitalar. De maneira nenhuma, né, gente? O que nós temos no sistema de distribuição de dose unitária é um aumento tanto das necessidades de recursos humanos quanto de infraestrutura, ok? Alternativa B, melhor controle e racionalização no uso de medicamentos pela monitorização da terapêutica. Perfeito, né, gente? O sistema de distribuição por dose unitária é o sistema em que a gente tem o melhor controle de medicamentos, em que a gente tem o uso mais racional desses medicamentos, e é o sistema em que a gente consegue elaborar o perfil farmacoterapêutico, realizar o segmento farmacoterapêutico do paciente, ok? Então, a gente achou o nosso gabarito, é a letra B. Vamos só dar uma olhadinha nas próximas para ver por que elas estão erradas. Alternativa C, aumento de estoque de medicamentos na farmácia hospitalar e nas unidades assistenciais. Não, né, gente? Nas unidades assistenciais, a gente vai ter uma redução dos estoques, né? Então, a gente tem uma redução de estoque periférico e não um aumento. E a alternativa D traz para nós que o investimento inicial para a implementação desse sistema é mínimo. Muito pelo contrário, né, gente? Uma grande desvantagem desse sistema é que o investimento inicial para a implementação é muito alto, tudo bem? Justamente pela necessidade da implantação de uma central de estéreis. Então, a D está errada, a gente fica com o nosso gabarito com a letra B. Tudo bem, gente? A gente finaliza, então, aqui esse vídeo. Não deixem de se inscrever aqui nesse canal. Se vocês gostaram, apertem aí o curtir. E se você ainda não participa do nosso grupo do Facebook Farmácia para Concursos, eu vou deixar o link aqui na descrição. Basta você solicitar para participar com a gente. Tudo bem? A gente se vê na semana que vem, então. Até lá!